Boa tarde, pessoal. Boa noite. Vou começar aqui. Hoje eu e o Antônio Terceiro, a gente vai falar um pouco aqui sobre os programas de estágio, as oportunidades que a gente tem dentro do projeto TEG. Aqui um pouco sobre nós. Você ligou? Ligou embaixo? Nossa, hein, Terceiro, tá difícil hoje. A energia elétrica é uma tecnologia muito obsoleta. O Kanashiro ele é desenvolvedor Debian e colaborador da Friction. Ele trabalha na manutenção do LTS, né, que é o suporte de longa duração do Debian, que estende, né, o suporte oficial de 3 anos para 5, e em alguns casos até um pouco mais. Ele faz parte do time de Ruby do Debian e ele mexe em computação pela USP. E o Antônio Terceiro, também desenvolvedor Debian, e também é colaborador da Friction, que trabalha junto lá. No caso, ele trabalha mais no time de cidade de DevOps. Ele também mantém o Debian CI, que é o sistema de integração contínua do Debian. É bem legal, o sistema aí que ele escreveu ali no Spread, basicamente. E ele é admin também do Salsa, que é a instância do GitLab do Debian. E ele é doutor em ciência da computação pelo IFE. Um pouco sobre o Debian, né, para quem não estava aqui na palestra do Charles mais cedo. O Debian ele é uma associação de indivíduos que tem o objetivo de criar um sistema operacional livre, né, que a gente chama de distribuição Linux, né? O Debian é um dos maiores projetos de software livre que existem, né? Ele é maior e mais longo, né? Ele foi fundado em 93, boa parte do pessoal aqui é mais novo que o Debian. Essa estatística eu coletei anteontem, né, até agora, nos últimos 12 meses, mais de 1.400 pessoas contribuíram com o Debian. Dentro das formas que a gente consegue rastrear automaticamente via sistemas, via repositórios e tal, e fontes de dados que são coletados, né? O número real provavelmente é bem maior. Debian tem um número aproximado de 1.000 membros oficiais, ou seja, são as pessoas que são desenvolvedores Debian, que podem, por exemplo, se candidatar a ser líder do projeto, podem votar quando tem uma resolução geral do projeto para algum objetivo, né? Mas os privilégios especiais de desenvolvedores Debian são muito poucos em relação a todo tipo de contribuição que pode ser feita, né? Então, uma pessoa pode entrar no projeto hoje e já está trabalhando em boa parte das coisas, né? Porque a maioria delas não precisa de nenhuma permissão especial, né? No caso de você manter pacotes, você vai precisar de desenvolvedor Debian para fazer o upload final para o repositório, mas você pode fazer todo o trabalho de gerenciar os bugs, de fazer as modificações necessárias, importar uma nova versão e tudo mais, e você só precisa de um membro oficial no final do processo. O Debian ele não tem uma entidade central que manda no projeto, né? E isso às vezes é uma feature, às vezes é um bug, né? Então, o Debian não pode ser capturado por interesses comerciais unilaterais, né? Então, porque não tem ninguém que pode chegar assim, as coisas vão ser assim e acabou. Isso nunca vai funcionar no Debian. Por outro lado, às vezes a gente precisa tomar decisões e elas demoram muito, porque ninguém tem o poder de chegar e dizer vai ser assim e acabou. Então, tem essas duas faces dessa moeda. O Debian ele tem um princípio de transparência, né? Um dos princípios do Debian, na construção do Debian, a gente não esconde problemas. Então, tudo é feito em público, exceto coisas que não podem ser feitas em público, tipo discutir questões que envolvem dados sigilosos ou atualizações de segurança de problemas que estão em embargo ainda, ou seja, um problema que foi descoberto por alguém, mas não é público ainda e não pode ser divulgado. Então, essas coisas não são públicas, mas todo o resto é feito em público, né? Todo o código-fonte está público na internet, todo o funcionamento dos sistemas você consegue ver como funciona pela internet, né? O Debian tem um contrato social, que é um compromisso que o Debian assume, né? Quando você vai se tornar desenvolvedor do Debian, você tem que
expressamente dizer que concorda com o contrato social e a Constituição, né, e se compromete a seguir a Constituição, né, são dois documentos fundadores do DEBA que definem o que é que quais são os compromissos do Debian com a comunidade de software livre e com a sociedade em geral. E parte desses documentos tem a definição Debian de software livre, que a gente normalmente chama de DFSG. Aqui, como é que faz para apontar? Assim. De DFSG, que são os critérios que o Debian usa para definir se algo é software livre ou não. Né? Uma curiosidade também, a DFSG ela é mais antiga, ela foi publicada antes do que a definição de software livre do Project GNU. Então, essa definição já existia, mas ela não estava escrita em lugar nenhum. Circulava em panfleto no MIT. E aí depois eles publicaram na internet. Tá. Então, o que seria um sistema operacional Debian, né? Não sei se todo mundo já tem na cabeça assim, o que é uma distro Linux, né? Mas, de modos gerais, a gente tem a base GNU com todas as aplicações e tem o kernel, no caso, na maioria das vezes, é sempre o Linux, né? Então o Debian, a gente fornece tudo isso para os usuários, então, o nosso kernel principal é o Linux. Já tentaram usar outros tipos de kernel, né? KFBSD e outras variantes, mas o principal é o Linux mesmo. A gente oferece diferentes ambientes de trabalho, ferramentas, aplicativos, etc. Coisas que todo mundo está acostumado a usar no dia a dia. A ideia do Debian é que seja um sistema operacional universal. Então, a gente suporta diversas arquiteturas de hardware. No caso, atualmente, na versão estável atual, são 8 arquiteturas, né? E aí você consegue usar o Debian para infinitas coisas, né? Não só no seu laptop aqui para você usar no seu dia a dia, mas roda muito bem no servidor, roda muito bem em embarcados, roda onde você quiser, qualquer tipo de appliance, você vai conseguir rodar Debian de alguma forma. E além assim, da parte técnica, a ideia também de universal, que o Charles comentou um pouco mais cedo também, é a gente ter o nosso, por exemplo, sistema traduzido para a nossa língua, que é uma forma de tornar ele universal, tornar acessível, por exemplo, a pessoas que não dominam inglês. Então, tem várias ideias aí por trás do conceito universal, mas é basicamente isso. E aí, é a ideia do time de outreach do Debian, né? Que no caso aqui, eu e o terceiro, nós somos parte desse time. Nós somos desse time, são 5 pessoas. Elas estão aqui ao lado. Uma delas é a atual líder do projeto, que apresentou alguns minutos atrás aqui. Mas a principal ideia do time de outreach qual que é? É organizar a participação do Debian em programas de estágio. Então, hoje em dia, principalmente a questão do outreach e do Google Summer of Code. Então, a gente organiza para que o Debian esteja presente nesses programas, em todos os rounds que tem. E aí a gente também começou a tentar explorar a ideia de organizar outros tipos de estágio, não ficar dependente apenas do Google e do Outreach, mas também a gente está começando a desenhar aí algo que seja um programa de estágio próprio do Debian. Principalmente agora que uma das membros do nosso time foi eleita como líder do projeto, e na pauta dela lá, ela bate bem na tecla nessa questão de outreach. Então, capaz que no futuro aí a gente tem algumas adição, talvez, de algum outro programa de estágio. Um dos problemas que a gente quer resolver com o outreach, ou seja, alcançar novas pessoas, é a questão da diversidade. A gente vê que, se você olhar o mapa ali, a imensa maioria dos desenvolvedores do Debian estão ali na América do Norte, na Europa. Na Europa você não consegue nem ver o chão de tanto marcadorzinho que tem ali. Por exemplo, na África, tem poucas pessoas e todas elas são da África do Sul, e a gente sabe o que aconteceu na África do Sul. Então, se você olhar pelas pessoas ali da África do Sul, você não vai dizer que elas são da África. Então, a gente quer, principalmente o outreach, que a gente vai falar mais para frente, é buscar pessoas diferentes. A gente não quer tirar quem já está no Debian, mas a gente quer transformar o Debian num projeto mais diverso. Então, tem essa dimensão da diversidade e tem a dimensão de simplesmente atrair novas pessoas, porque o Debian é um projeto que tem uma dimensão imensa, assim, tem muita coisa para ser feita. Cada release tem não sei quantos mil pacotes a mais que precisam ser mantidos.
boa parte das pessoas são voluntárias no projeto, então elas vão fazer outras coisas, elas, sei lá, a vida muda e elas não querem mais participar. A gente precisa estar o tempo todo, né, buscando novas pessoas para participar do projeto para que ele continue sendo viável. Aí, então, por que a gente tem esse programa de estágio no DEV? Né? Principalmente, assim, como o terceiro falou, é um projeto bem grande, de certa forma um pouco complexo, tem N formas de você contribuir. E aí um problema que a gente vê bastante, principalmente até aqui na comunidade brasileira mesmo, que a gente tenta ajudar algumas pessoas, é essa barreira alta de entrada no projeto. E assim, você vê um negócio gigantesco e você fica meio perdido. Pô, vou começar por onde? Daí nós estamos operacional, tem trilhões de pacotes, tem trilhões de sistemas por trás. E aí, por onde é que eu começo, né? Então, é algo que a gente já identificou. E aí falta essa questão desse onboarding estruturado. E a gente, mais ou menos, pega ali na mão da pessoa e fala, ó, vamos aqui, vamos por esse caminho aqui, que para você que está começando faz mais sentido. E não soltar tudo um monte de coisa na sua mão de, ó, olha esse conteúdo, pesquisa, não sei o que. Às vezes a pessoa se perde e já desiste ali mesmo, né? E aí a ideia da gente ter programas de estágios é a gente fazer um negócio mais estruturado, nesse caso desses programas one-on-one, então você vai ter um mentor para um estudante, então você vai ter alguém sempre, eu estou com dúvida aqui sobre isso, você vai ter a pessoa com quem você pode perguntar, às vezes a pessoa que está começando a ter até vergonha ou, sei lá, dificuldade de falar em meios públicos, né, de comunicação, que no caso costuma ser lista de e-mails, ou no caso deve RC, ou Matrix, alguma coisa do tipo. Você tem uma pessoa ali onde você tem uma proximidade maior no dia a dia, onde você vai poder tirar uma dúvida, que o iniciante muitas vezes acha assim, essa dúvida é muito simples, então eu tenho vergonha de perguntar, porque vai parecer idiota. Não tem dúvida idiota, né? Toda dúvida é válida. E aí, com o seu mentor, você pode construir uma relação de mais confiança, onde ele vai te guiar pelo caminho mais fácil para você se envolver com o projeto. E aí a gente participa de alguns programas, tá? O primeiro deles é o Google Summer of Code, né? Chama Summer of Code, que rola no verão, mas no verão deles lá, né? A gente aqui, foda-se. Esse programa, ele roda no verão do Hemisfério Norte, então na metade do ano, mais ou menos. Né? Então, em janeiro começa a movimentação dos projetos, né? Ou seja, como o Debian quer ter estagiários, a gente tem que se inscrever no processo, dizer quais tipos de projetos a gente quer propor, para aí o Google dizer se sim ou não. Né? Em março, as pessoas podem começar a se inscrever. Então, ou seja, aí quem tiver interesse tem que ficar de olho para fazer isso no ano que vem, porque para esse ano já é tarde, mas fiquem de olho. Né? O resultado sai mais ou menos em abril, né? Acho que o pessoal estava coletando, né? Fazendo as seleções por esses dias, e já vai sair o resultado. E aí, entre maio e agosto, quando você vai executar o projeto. Né? O GSOC também tem um lance de projetos estendidos, que, segundo a estatística lá, mais ou menos 1 de cada 4 projetos, que você pode pedir uma bolsa um pouco maior para fazer um projeto um pouco mais longo. Né? Aí vai depender da organização que vai mentorar, propor um projeto mais longo, né, e justificar isso para o Google, e esse projeto ser aprovado e tudo mais. Mas a maior parte das pessoas vão rodar, né, ter o seu estágio entre maio e agosto. Né? O Summer of Code, ele tem uma bolsa, né, você recebe uma bolsa para ficar poder se dedicar ao projeto, né? E essa bolsa antigamente era um valor fixo, universal, depois eles mudaram e agora ela varia com o custo de vida no país, né? Eu consultei o último número, né, para esse ano para o Brasil, e as bolsas são de $1.500 para os projetos normais, né, os projetos que correm de maio a agosto, e de $3.000 para os projetos estendidos que vão até setembro. O site é esse, então além de depois vir conversar com a gente, participar do processo aí de mentoria do Web Brasil, é bom ficar de olho nos prazos, né? Bota aí um lembrete na agenda para em janeiro começar a ver. Quer dizer,
a inscrição é em março, né? Mas está ligado aí desde essa época. O Summer Code, ele é... Antigamente, ele era restrito para estudantes. Tá? Então, só quem estava estudando podia participar do Summer Code. Nos últimos anos, eles abriram isso, acho que principalmente na época da pandemia, eles resolveram relaxar esse requisito. Então, eu acho que hoje em dia você não precisa nem ser estudante para participar, mas na prática, né, da formatação do programa, de roda no verão, que é quando a maior parte dos estudantes lá do Ministério estão em bobeira, então acaba sendo que a maioria é estudante mesmo. O outro programa que a gente costuma apresentar é o Outreach, né? Que aí tem uma pegada um pouco diferente aí do Google Summer Code, e o Comitê Central do Google Summer Code, querendo ou não, foca mais aí nos estudantes. O Outreach já não é tão na pegada estudante, aqui a gente está pensando mais em universidade, né? A gente quer trazer grupos subrepresentados aí no mundo de tecnologia para além do projeto. E aí casa com aquela ideia que a gente trouxe anteriormente, que é trazer também diversidade para o projeto. Né? Aí como é que acontece, né? O Outreach, diferente do Google Summer Code, tem 2 rodadas por ano. Então tem uma de maio a agosto e outra rodada de dezembro a setembro. Aqui, até onde eu sei, não tem a possibilidade de você estender o projeto, né? Aqui é fixo, então vai ser sempre nesses intervalos, nesses meses. E aí, os estudantes do Hemisfério Sul só podem participar na rodada de dezembro, né? Até porque acho que para a gente acaba sendo bem mais rápido também, porque é onde a maioria vai estar de férias, e aí sim você consegue dedicar o tempo necessário para esse tipo de projeto. E aqui a bolsa que é sempre $7 mil, né? Então, questão monetária com certeza vale mais a pena. Mas aqui eu entendo que a ideia aqui não é só dinheiro, né? Óbvio que vai pensar aí, mas o principal foco aqui é a gente ter esse mentor à sua disposição, vai te guiar no projeto, você vai fazer o seu próprio network. O ideal é você não ficar focado só no seu mentor, você vai conhecer a comunidade, você vai ter a oportunidade de apresentar seu trabalho para outras pessoas. Então, assim, o dinheiro é legal, mas é uma parte, né? O nosso foco principal é trazer pessoas novas de diversidade para o projeto. Uma coisa que a gente não falou explicitamente, nem colocou na slide, é que os estagiários do DEL, normalmente também a gente se organiza para mandar eles para a DevCon. Né? Então, no Outreach, acho que tem até uma verba específica para isso, mas tem a verba completa. Então, a gente quer que as pessoas tenham a chance, né, de primeiro contribuir com o projeto, conhecer ali. Querendo ou não, vai ser um grupo mais reduzido de pessoas da comunidade, né? Vai ser um mentor, vai ser algumas pessoas próximas e tal. E dá a chance da pessoa ir na DevConf, né, que é a Conferência Internacional do Dev, então acontece uma vez por ano. Esse ano vai ser na Argentina, que é relativamente perto daqui, então fiquem de olho. Que é chegar lá e ter acesso, né, a uma amostra bem maior da comunidade, bastante gente, né, vários dias de discussão, de trocar ideia, de conhecer as pessoas de perto, de, enfim, tirar uma dúvida ou trabalhar em alguma coisa junto, né, que a gente faz aqui também no Mini DevConf. E isso a gente sempre faz um esforço para levar o pessoal que participou dos estágios para a DevConf. E para cá também, né? Toda vez que teve um estagiário brasileiro, a gente fez um pouquinho para vir para cá, para mim DevConf. Na palestra anterior, que foi da BPL, ela falou, né, um possível programa de estágio próprio do Debian. A gente não sabe ainda como vai ser esse programa, os detalhes, não sabe se vai ter bolsa, se não vai ter, como é que vai ser, se vai ser parceria com a universidade, se vai ser parceria com, sei lá, projeto social, a gente não sabe ainda. Né? Então a gente, né, como o Canachiro falou mais tarde, faz parte da plataforma da Xuxa, na eleição para líder do projeto, e a gente vai discutir aí esse ano exatamente como isso vai funcionar. Né? Os programas de estágio que já existem, né, são o Outreach, eles são... Tem
tem uns meses ali de trabalho bem intenso, né? Que nem sempre a gente consegue. Eu, por exemplo, esse ano eu queria mentorar alguém, não consegui. Eu tinha várias coisas em paralelo, eu não consegui me organizar para sequer propor um projeto, né? E aí não rolou. Aí agora a gente vai dar alguns exemplos de projetos que a gente teve contato nesses últimos anos, para vocês terem ideia do tipo de coisa que é feito. Por exemplo, Kanashiro aqui foi da primeira vez que eu fui mentor no Summer of Code. Eu mentorei Kanashiro e um outro menino ele era dos Estados Unidos, alguma coisa assim. Eles foram trabalhar no DevCI, né? Eu tinha começado o DevCI, tipo, na virada de 2013 para 2014, então estava tudo cru, era tudo feito da forma mais simples que funciona. E ali a gente teve um estagiário, que foi, eu devia ter botado ele aí, mas enfim, o Brandon. Ele trabalhou na parte da interface web, né, que antes era um HTML estático maluco gerado lá de uma tarefa agendada, e aí a gente começou a transformar numa aplicação web de verdade. E Kanashiro trabalhou em olhar os resultados do... Eu devia deixar você explicar o que você estava olhando. Você se lembra? Eu lembro. Então fala, pô. Mas você não mentou, você pode falar. No caso aqui, eu pegava esses resultados e nessa época, como tinha acabado de fato começar essa ideia de integração contínua no Dev, a cobertura do número de pacotes do sistema operacional era bem baixo, né, do projeto. E aí a ideia era eu pegar o que não estava sendo coberto e aumentar a cobertura. Então, ficar adicionando testes para um grupo aí de pacotes. Mas não teve também uma de descobrir, até olhar as falhas e mandar patch para consertar as falhas? Sim. Teve isso também. Aí eu mandei alguns patches para alguns projetos consertando essas falhas e fazendo eles passarem na integração contínua do projeto. Que foi o meu primeiro passo, por isso que eu acho legal. Por isso que depois eu resolvi me envolver aqui também com o time de Outreach, porque essa foi minha porta de entrada para o projeto. Né? Até então eu não sabia nem o que era Debian direito. Vou te dizer que quando eu entrei no projeto eu nem usava Debian. Eu usava o Ubuntu na época, outras coisas. Então o terceiro me introduziu para esse mundo aí. Ele que me mostrou aí os caminhos das pedras. Então eu acho que funciona muito bem essa questão de mentoria one-on-one. Se você está a fim de aprender, se você se dedica, você segue e você consegue fazer o que você quiser dentro do projeto. Porque o Debian tem uma ideia de, o pessoal fala, né, de duocracia, então quem faz, planeja, faz o design da solução, não tem muito que ficar questionando as pessoas. Então, se você quer fazer, se você vai fazer, você decide, não tem muita gente te bloqueando. Tipo, não pode ser assim, tem que ser assim. Então, é um projeto que te dá muita liberdade a partir do momento que você já está inserido no projeto. E aí a ideia desses programas é fazer que você se insira de maneira fácil no projeto. Então, essa foi a minha porta de entrada. O segundo que eu botei aqui, isso foi em 2014. Eu participei de outro em 2015, na verdade, que eu não botei aqui também. Passei 2 vezes. E aí, em 2016, eu virei desenvolvedor Debian. Em 2018, eu já fui mentorar um projeto. Foi esse aqui do Arthur Deus Post. Na época, ele até estudava comigo no projeto de pós-graduação lá na USP. E aí, a gente trabalhou junto no Debian Tracker. É uma página web onde faz o tracking de todos os pacotes do projeto. Então, você consegue ver versões em todas as releases, bugs, qualquer tipo, praticamente todo tipo de informação que tiver lá, você consegue ver nesse tracker. E a gente já adicionou suporte para times do Debian lá dentro. Então, foi a primeira vez, foi bem legal. Assim, eu aprendi junto com ele, porque foi a primeira vez que eu mentorei alguém. Então, foi uma experiência legal. E aí, no ano seguinte, eu mentorei de novo o Arthur Diniz, que era uma aluna lá da UNB, que também é onde eu fiz minha graduação. E aí lá a gente foi diferente, a gente começou um projeto do zero, não existia, que é o Debian Cloud Image Finder, que é basicamente uma ferramentazinha web para você encontrar imagens de cloud gerada pelo Debian para cada cloud provider, então para AWS, para Google Cloud, etc. Então a gente desenvolveu isso do zero. E hoje em dia o Arthur virou desenvolvedor Debian também, recentemente, e ele toca esse projeto sozinho. Então, assim, é legal você começar ali com a pessoa e ela andar depois com os próprios pés, então é um caso legal. Esqueci de pôr aqui também, ali o Atos também participou do Summer Project de 2018. Ele também participou mexendo com uma ferramenta de build system, que o nome é OBS, da Suzy, então ele trabalhou um pouco isso aqui, e hoje em dia também é desenvolvedor Debian.
Então, a gente tem vários casos de sucesso de estagiários aqui no projeto, que futuro virar desenvolvedores. E aí eu vou deixar o terceiro falar aqui dos outros mentorados. É isso. Eu normalmente prefiro mentorar no Outreach por de diversidade. Então, assim, em 2019, eu mentorei a Candy, ela era de Taiwan. Ela trabalhou no DevSI também, com a parte de interface web. Ela já tinha experiência com desenvolvimento web, mas aí ela aprendeu Ruby, ela aprendeu as coisas a infraestrutura de teste automatizado que usa no DevSI, e ela fez um bocado de coisa de melhoria. Então, várias coisas que antes eram bizarras no DevSI e hoje são melhores, foi ela que fez. A gente ia se encontrar na DevConf em 2020, só que aí o mundo foi pro caralho e a gente não conseguiu se encontrar. Aí no ano seguinte, ainda nesse esquema de pandemia e tal, eu orientei o Utcast, que é um colega nosso do Debian. Ele também virou DD. Hoje em dia ele é o Release Manager do Ubuntu. Ele trabalhou nesse projeto aí de cooperação upstream e downstream no Ruby. Esse foi um projeto muito legal, porque teve um impacto fora do Debian, né? A gente, né, eu e o Kanashiro, no time de Ruby, a gente tinha um problema que algumas coisas que os upstream, ou seja, as pessoas que escreviam as bibliotecas e os programas de Ruby faziam nos pacotes deles, criavam problemas na hora de empacotar para o Debian. Eu não vou entrar nos detalhes agora, mas eram coisas que se repetiam, né? Dezenas, centenas de pacotes, a gente tinha que adicionar patches para desfazer algumas coisas que eles faziam que tornavam a nossa vida mais difícil. E aí o Bootcast pegou uma ferramenta chamada Rubocop, que é um analisador estático de código para Ruby, e fez um plugin do Rubocop para identificar essas coisas que os upstream faziam que davam trabalho para a gente, e começou a identificar problemas e mandar patch, e aí essa ferramenta foi adotada por um bocado de gente que usa essa ferramenta, né, ou seja, o plugin dele chama Rubocop Packaging, ou seja, o Rubocop procura problemas no código, né? O padrão dele é checar se você está seguindo o estilo de código recomendado, se você não tem dependência circular, se você está usando aspas simples ou aspas duplas em todas de forma consistente, enfim, coisas de estilo de código. E aí tem vários plugins. E esse plugin dele procura problemas de empacotamento, né? Que são os problemas que lá na frente, quando a gente pegar o pacote para usar no Debian, vai nos causar problema. Então ele conseguiu que uma galera adotasse esse plugin do Rubocop para identificar esses problemas. Ele cooperou com o mantenedor do Rubocop para listar o plugin lá no site oficial e recomendar que usasse. Então, tipo assim, isso aí bombou. Foi assim, um projeto muito legal, que teve um resultado não só dentro do Debian, mas na comunidade Ruby, para que os upstreams conseguissem escrever os pacotes Ruby dele de forma que não causasse problema na hora de empacotar para o Debian e para qualquer outra distro, né? Qualquer outra distro ia ter problemas parecidos, muito provavelmente. E aí, daí para frente, são todas as minhas estagiárias, né? A Pavit, ela é indiana, ela trabalhou em 21 no Outreach. Não, a Pavit foi GSOC, no meio do ano. Ela também trabalhou em melhorias na interface do Debian CI. E no mesmo ano teve a Biola, ela é da Nigéria. As duas foram para a DevConf seguinte, foi muito legal conhecer ela, trocar ideia e tal, foi bem interessante. E a Biola também trabalhou no Debian CI, né? Assim, é isso. Assim, isso aí a gente está falando da nossa experiência mais direta, né? Mas tem gente que já trabalhou no GSOC, por exemplo, para resolver o problema de bootstrap do Debian. Que, ou seja, você, por exemplo, a gente já tem o AMD 64, que é nosso laptop normal, Intel, 64 bits e tal. Mas como é que você faz para iniciar uma nova arquitetura? Você vai criar
O RISC-V 64 bits foi adicionado 2, 3 anos atrás. Né? Agora teve a Longson, que entrou no Debian Test ontem. São arquiteturas novas. Você precisa compilar os pacotes de alguma forma, você precisa conseguir rodar. Então, o Bootstrap é você pegar o código-fonte da distribuição e compilar para uma nova arquitetura. Porque quando você já tem, quando a arquitetura já existe, ok, você pega uma máquina dela, baixa a fonte, compila, mas e antes dela existir? Você tem que pegar um outro computador, fazer um negócio chamado compilação cruzada, onde você está em um tipo de máquina, gera um binário para outra, e aí você tem que seguir as dependências, né? Então, para você poder compilar o GCC, você precisa primeiro ter a glibc. No caso desses dois, tem uma dependência circular, então você precisa de um para compilar o outro. Então, isso é um problema cabeludíssimo. Então, teve várias pessoas que trabalhando nesse problema, e hoje em dia tem um sistema automático que checa. Se eu fosse fazer o bootstrap de uma arquitetura hoje, ia dar problema, sim ou não? Então, isso foi fruto de vários projetos de Summer Food, tem outros exemplos, né, galera? O pessoal do Debian Med, né, que é o pessoal que trabalha com pacotes para medicina, eles estão sempre mentorando gente, né? Eles têm um trabalho fortíssimo de trazer novas pessoas para o Debian, e aí os projetos dele normalmente são, a gente vai pegar aqui alguns pacotes e vai adicionar teste automatizado, vai fazer melhorias, então, assim, é possível ter projetos de estágio no Debian em várias vertentes, né, do projeto. O time de Ruby, o time de pacotes médicos, o time pessoal do Debian Science também, que são pacotes científicos em geral, de astronomia, de física, de química, de sei lá o quê. Eles fazem essas coisas. Então, todo esse tipo de coisa é possível. Social também. Salto social. Eu esqueci o Aquila. Isso, o Aquila também. Já recentemente virou desenvolvedor Debian esse ano, né? No passado. Tá velho, Já tá passando. Então, assim, a gente tem muitos casos assim, de sucesso do projeto em diferentes áreas. Né? E aí, assim, o que você ganha, né? Sendo estagiário do Debian? Isso que a gente já vem falando, construindo aqui desde a palestra. Então, você ganha essa mentoria estruturada, né? Onde vai te guiar, vai estruturar bem aí no projeto. Você vai ter esse networking com a comunidade facilitado, digamos assim, né? Porque, assim, toda comunidade, querendo ou não, tem ali as suas peculiaridades ali com relação à comunicação, né? Como é que você fala ali, o jeito certo, quem que você tem que ir atrás para determinada coisa. E aí, quando você é iniciante, você não sabe essas coisas ainda. E não é errado, se você for fazer por tentativa e erro, uma hora ou outra você pode dar errado ali, aí você desiste meio do caminho. E talvez alguém te dê uma resposta atravessada, etc. E isso não é legal. Então, você fazer o seu networking, ter alguém que te ajuda com isso aí na parte de comunicação é bem interessante. Se você não tem contato diário, constante com a língua inglesa, é uma oportunidade boa, porque toda a comunicação do projeto é feito em inglês, né? Tanto escrito, se você for na DevCon, você vai ter a oportunidade de apresentar seu trabalho em inglês, etc. Então, também é uma oportunidade legal para quem estudante. E aí você também... Deixa eu falar um pouco sobre esse negócio. A barreira da língua ela é bem importante. Uma das dificuldades para você trabalhar a diversidade, né? Então, quem tem a chance de ter mentores do seu país, né, falando o seu idioma, isso facilita. Claro que não vai te eximir completamente de ter que interagir com o resto da comunidade em inglês, mas vai ter ali um buffer entre você e o mundo selvagem. Então, isso é uma forma de facilitar, né? Assim, é um fato, né? Assim, estatísticas aí, a proporção da população brasileira que fala inglês funcionalmente, não vou nem dizer fluente, é bem baixa, né? Então, a gente tem que suplantar isso de alguma forma. Ter mentores locais é importante. Então, eu digo por experiência própria. Quando eu fui a primeira vez, o inglês era bem mais ou menos. E aí o terceiro, eu fui para a DevConf, chegou lá, eu ia apresentar, eu hesitei, acabou que eu nem apresentei, porque eu tinha esse medo, né? Que eu acho que é normal. Mas aí com o tempo você vai desenvolvendo e você vai... que se torna comum, né? No seu dia a dia. Você fala todo dia um pouco, então você se sente mais seguro. Então isso aqui é algo que é bem legal ter uma oportunidade de ter um mentor brasileiro. É algo que ajuda.
E aí também tem experiências com projetos reais, né? Que impactam um grande número de usuários. Então, o Debian, qualquer coisa que você fizer no Debian vai impactar muita gente, né? Não tem jeito. Quantos usuários a gente tem aí no mundo aí de Debian? Então, a mínima contribuição que você fizer tem um impacto gigantesco. Você acha que não, fiz um negócio peixinho aqui, mas pode ter certeza que vai impactar muita gente, que talvez aí, se você arrumar um emprego, você não impacte nem 1% do que você impactaria contribuindo aqui para o projeto dela. E aí também a questão de aumentar sua chance para o DevConf, que eu acho que é muito legal para você começar a criar esse laço com o projeto. Você está lá presente, conhecer pessoas. Não sei quem estava aqui de manhã na palestra do Charles, mas o projeto aqui de Software Livre não é só código, né? A parte social conta bastante. Então, você poder interagir, conhecer pessoas de outras culturas, isso aqui é muito legal e pelo menos para mim fez total diferença. Foi a partir daqui que eu falei, é aqui que eu quero estar, eu quero fazer esse negócio aqui acontecer e aí eu acho que é uma boa oportunidade para todos os estagiários. Essa parte de apresentar é opcional, tá? Tem gente que opcional, eu não apresentei. Não gosta de apresentar, de fazer palestra, essas coisas, isso não é obrigatório. Né? O mais importante é conseguir trazer a pessoa para dentro do ponto, interagir com a comunidade, trocar ideia e tal. Essa parte da apresentação é legal se rolar, mas também não é obrigatório. Então, como é que você vai participar desse programa? Né? Vocês me convenceram, quero ver como é que é esse negócio aí, como é que funciona, né? Então, a primeira dica é acompanhar o calendário, né? Que, como o terceiro falou, a gente tem datas específicas, então é fácil você criar um lembrete lá no seu calendário. Então, para o início do ano lá, você consegue tentar o Orçamento Code e até o primeiro round do Outreach, se você for elegido, no caso. E no segundo semestre tem o segundo round do Outreach. Então, quem estiver interessado, já fica ligado nessas datas. E logo vocês podem entrar em contato com a gente também, se tiver alguma dúvida. Já entra nos canais de comunicação do projeto, então assim, eu já sei que eu quero contribuir com essa área específica aqui do projeto. Você já está interessado nisso? Já entra nos canais de comunicação daquele time. Se você não sabe como entrar no canal de comunicação desse time, pode falar com qualquer um DD que está aqui que ele vai te ajudar a encontrar. Então, eu estou interessado, sei lá, eu gosto da parte de embarcado. Quero ver que é algum clube nessa área. Eles não gostam de web. Vou te indicar aqui, vou te falar para quais canais seria interessante você já estar presente. Que aí você já começa a entender como o time funciona. Então, quando chegar a hora de você se inscrever, você já está um passo à frente da maioria dos candidatos. E a maioria cai de paraquedas faltando um mês e quer entrar no projeto. Tem gente que vai cair de paraquedas, às vezes vai conseguir, vai ter gente. Mas se você já estiver envolvido no projeto, aumenta bastante as suas chances de ser aprovado. E aí você já tenta, se for, dependendo do projeto que for, já tenta colocar aí um sistema para rodar na sua máquina, né? Sei lá, se for igual os projetos terceiros de integração contínua. Você tenta rodar o projeto local já, ver se você consegue, se tem alguma dúvida. Aí você usa os canais de comunicação para tirar dúvida. Tentei fazer o setup local aqui, não dei conta. E aí já tenta começar a interagir, porque você vai ser um nome conhecido dentro daquele time quando chegar a hora de selecionar o estagiário. E aproveita essa minha DevConf para tudo isso aqui. Como eu falei, tem vários DDs aqui que trabalham em diversas áreas diferentes do projeto. Então, encontrou alguém aqui, troca ideia, vai ter o coffee break ali, ó. Cola do lado do cara, e aí, o que você faz no projeto? Massa, eu estou interessado em tal área, não sei o quê, faço isso, faço aquilo. Então, tenta socializar, vamos ficar nos grupinhos assim, que aí é aqui que onde vale a pena a sua presença aqui pra gente, entendeu? Isso. Mais dicas de como começar, né? Um lugar bom para começar é no Debian Brasil, no site Debian Brasil. Você pode simplesmente entrar em debianbrasil.com.br e procurar como colaborar, que vai aparecer ali, eu colocando direto. Tem um processo de, o pessoal faz um processo de mentoria, né? Toda semana tem uma reunião, quinta-feira, 8 horas da noite. Tem um bocado de documentação lá, tem um processo estruturado de como você faz, como você começa e tudo mais. E assim, a gente selecionou aí algumas outras palestras que vão rolar aqui na Menina de Conf, onde dá para ter uma ideia melhor. Por exemplo, 17 horas aqui nessa mesma sala, o Focone vai fazer, né, falar da experiência dele aí, da primeira vez que ele contribuiu até se tornar um level maintainer, que é um passo intermediário, né, para você virar um membro oficial do projeto. Aí depois, 17h30, de novo, nessa mesma sala, o Paulo vai falar, a gente vai ter uma discussão sobre como incentivar pessoas no Brasil a se tornar DD
E, por exemplo, existem outras formas de colaborar que não seja só programando ou empacotando, né? O Alet vai falar amanhã sobre a equipe de tradução, né? A equipe de tradução para português brasileiro é bem ativa e tem bastante momento aí. Então vai ser amanhã 9h30 aqui também, né? Nessa mesma sala. E aí, se vocês tiverem alguma pergunta, a hora é agora. Eu queria entender mais um pouco como você fez o estágio no Debian, você se tornou um Debian Developer. E o que significa isso? Você ganha dinheiro para isso ou você só apoia o projeto como qualquer outro de graça? Então, assim, você participar como estagiário não automaticamente transforma em um Debian Developer. Debian Developer você tem um status de membro oficial do projeto. Então, quem é Debian Developer passou por um processo, tem um processo bem criterioso para você se tornar membro do projeto, para ver se você segue todas as contrato social, etc. Tem várias coisas que eles verificam. Quando você vira estagiário, você vira um contribuidor do projeto. Quando eu era estagiário, eu me tornei contribuidor. Eu segui contribuindo até o passo que eu virei desenvolvedor dele. Eu virei membro oficial. Tudo isso você faz de maneira voluntária. Uma boa parte dos contribuidores do projeto trabalham de maneira voluntária. Só que você estando no meio te abre oportunidades para talvez isso também virar o seu ganha-pão, a sua profissão. Te abre oportunidades. Você está lá, você é conhecido na comunidade, você faz bem o seu trabalho, então vai ser reconhecido, porque o Debian não esconde nada, como o terceiro ponto da apresentação. Então, tudo que você faz vai estar público. O seu futuro empregador pode ir lá e verificar se você fez. Não é uma entrevista que ele vai te dar uma provinha, muitas vezes. Aí ele já sabe, não, esse cara já fez isso. Entendeu? Então, pode te ajudar a se tornar o seu ganha-pão no trabalho. Mas não necessariamente, a maioria é voluntário do projeto. Uma resposta mais filosófica é a seguinte: o Debian existe porque muita gente precisa que o Debian exista. Certo? Então, uma parte das pessoas que precisam que o Debian exista precisam tanto, ou se interessam tanto para fazer com que o Debian exista, que vão contribuir com o Debian. Aí você é membro do projeto e tal. E esse lance de membro oficial, ele tem direito de votar, né, na hora de eleger o líder do projeto, ou na hora de tomar uma decisão. E tem a permissão de subir pacotes para o repositório direto. Mas todas as outras pessoas que têm interesse suficiente no Debian para contribuir e não precisam dessas permissões, não precisam ser membros do projeto oficial, entendeu? Mas, assim, um projeto de software livre existe porque as pessoas precisam que ele exista. E se você precisar o suficiente para ter que participar do projeto, aí você vai participa, né? Aí, assim, por exemplo, tem o que a gente porque é voluntário, porque curte, quer fazer, tem um tempo livre para isso e tal. Mas também tem muita gente cujo trabalho envolve participar do Debian. Eu e o Kanashiro, por exemplo, a gente trabalha numa empresa que presta suporte a Debian. Então, nosso trabalho é fazer as coisas que são necessárias para dar esse suporte, né? Fazer um suporte de longo tempo, de longa duração, de segurança. E, como bônus, a gente ainda tem direito a fazer o que a gente quiser, 20% do nosso tempo. Eu posso fazer o que eu quiser no Debian, até 20% do meu tempo de trabalho, entendeu? Então, assim, tem gente que é professor universitário, às vezes nem de computação, tem gente que é professor de filosofia, mas eu gosto da ideia do software livre, eu quero usar o Debian e eu tenho algumas ferramentas que eu quero usar, e o cara vai manter aquelas ferramentas. Tem gente que é pesquisador, engenheiro de pesquisa do Instituto de Ciências Médicas. Aí eu quero que tenha os pacotes de fazer sequenciamento de DNA, o acelerador de partículas, essas coisas. Então, aí a pessoa vai no Debian manter aquele pedaço do Debian ali que ele usa para o trabalho dele, entendeu? Então, assim, tem várias formas que as pessoas venham a contribuir com o Debian. Algumas delas envolvem o trabalho delas, outras vezes não. Só porque a pessoa está afim e ela tem um tempo para fazer isso. Parabéns pela palestra.
sobre a forma de estagiários aqui no Brasil, as universidades brasileiras têm projetos de pesquisa e extensão. Será que vocês não conseguiriam verbas para os estágios do Brasil desses projetos de pesquisa e extensão? Claro que o projeto de pesquisa e extensão é um pouco extenso, burocrático, complicado, mas a gente fez projetos lá via Solist, em Floripa, e com a Universidade Federal de Santa Catarina, que foi um tempo só renovava o projeto, será que vocês não conseguem fazer alguma coisa parecida no É Brasil? possível que a gente consiga. É uma das coisas que a gente vai tentar ver. Né? Então, para extensão, ou parceria com o professor para dar uma disciplina onde faz sentido os alunos colaborarem com o projeto de software livre e tal. Então, mas isso também é uma possibilidade. Sobre voluntariado, vou contar um pouquinho da minha história no OnlyOffice. Antes de virar agente de comunidades de marketing, eu comecei como voluntário, ajudando a responder a pergunta do colega. Fiquei 2 anos na pandemia, trabalhando como voluntário no OnlyOffice, e quando eu ia voltar, eu queria sair de casa, estava cansado de ficar em casa, né, 2 anos. Eles disseram, se a gente cumprir a sua proposta do seu emprego, você fica com a gente? Eu falei, fica. Então, às vezes, exatamente, as pessoas ficam procurando, não tem experiência, ou não tenho contato. Então, claro, conseguiu a pandemia com o meu voluntariado no OnlyOffice. Mas, então, às vezes, você precisa de contato e você precisa ter experiência. Então, às vezes, a pessoa tem um trabalho, mas não tem experiência e não tem contato. E um projeto como esse ajuda nessas 2 coisas. E o que vocês falaram é importante, idiomas. Lá no nosso projeto, precisamos de pessoas que... Mas não contratamos brasileiros porque não falam inglês. Então, acho que isso, com esse projeto Debian, resolve esse problema também. Mais perguntas? Que é isso, gente? Vocês não querem saber. Eu quero saber como que é o processo seletivo do estágio. Tendo visto aqui é uma vaga do mundo inteiro, você mostrado no mapa, cheio de pessoas. Como que é o nível de entrada, que vocês também falaram que é bem alto? Como que eu me preparo? O que eu posso esperar do processo? Eu já vi aqui no Unicamp já palestras de consultoria, que o pessoal entra em clubes de consultoria, mercado financeiro, e se especializam para passar em vagas que ganhar 8 mil reais na academia, e depois fazer 10 vezes o salário dela depois de um tempo. E eu vi aqui que os salários são bem altos, então seja bem difícil. Eu entender um pouco mais. Tá. Aquele mapa que eu mostrei são as pessoas que já são membros do projeto. A ideia daquele mapa era mostrar que a maioria delas está no hemisfério norte e a gente precisa de ter mais gente aqui. Tá? Sobre o processo de preparação. Esses programas, o que acontece? Quando a gente está propondo o dono participar do projeto, a gente vai fazer uma lista de possíveis projetos para mentorar. Então, as pessoas que vão ser mentores vão listar os projetos. Aí você vai procurar quais você tem interesse e vai ter lá você precisa dar uma pequena contribuição inicial para poder mostrar que você conseguiu rodar o código na sua máquina, que você conseguiu fazer uma pequena modificação, e você vai escrever um projeto detalhando o que você vai fazer no estágio. E aí vai ter essa sua seleção. Por exemplo, se você não usar IA para fazer a sua proposta, você já está na frente de um bocado de gente. Certo? E o que a gente falou mais cedo, se você está interagindo desde antes do programa de estágio, a sua chance de já ser conhecido pelas pessoas que vão mentorar, você pode, se você tem interesse, você pode convencer uma pessoa com quem você está colaborando de ser um mentor para um projeto naquela área, tá, entendeu? Essa tarefa não é nada de outro mundo. Não gosta de preparar a sua vida. Vai ser uma contribuição no contexto daquele projeto. Ele vai testar suas habilidades para ver se você é capaz de desenvolver o projeto todo. É isso. Então, assim, não é nada de outro mundo, é bem fazível. E é isso que o terceiro falou. Várias vezes já aconteceu isso. Se você já está contribuindo com aquele time há tempos, às vezes o pessoal daquele time não ia nem mentorar ninguém. Eles nem pensavam em mentorar ninguém. Mas como você estava lá contribuindo, você é conhecido, você demonstra o seu interesse em ser estagiário, às vezes alguém do time fala assim, não, então eu vou te mentorar, então, já que você já está aqui ativo. E aí, assim, por isso que a gente bate na tecla que se você quer participar disso, sei lá, ano que vem, já tem que começar hoje. Já vai atrás hoje e começar a interagir com a comunidade. Não tem nada de outro mundo, não é uma tarefa, não é 10 mil pessoas para uma vaga.
tem várias vagas, não é só uma. O round depende do tanto de mentores que a gente consegue para aquele round. E os mentores são voluntários. É basicamente isso. Mas qualquer dúvida que a gente acabou o tempo aí, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente vai ter o rate depois, às 4. E aí, pode quem encontrar aqui no corredor, qualquer coisa, fica-se à vontade para falar isso com a gente.